glória a Deus, vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo, amém? A página de número 8, onde diz assim: a obra de Jesus Cristo. Por obra de Jesus Cristo entendemos tudo aquilo que Ele realizou para o nosso bem, mediante o que? A sua morte e ressurreição. Não se pode mensurar nem avaliar o tamanho da obra de Cristo em favor da humanidade. Todas as bênçãos que Deus tem para o homem se encontram-se em Jesus Cristo e são dadas por meio dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que nós devemos entender como obra de Jesus Cristo? Obra é o trabalho. Cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem um trabalho. Cada pessoa veio para executar uma função. Assim como o homem veio para ser o provedor da mulher, a mulher veio para ser o quê? A dona da casa, né? A dona do lar. A mulher que sustenta o lar, que educa os filhos, de acordo com a convivência do mundo, né? Antigamente era assim, o homem trabalhava, né? Antigamente era assim, né? E a mulher cuidava dos filhos. Só que o mundo evoluiu, e evolui muitas das vezes, né, irmãos? Na contramão daquilo que Deus quer para nós, que é o melhor, na verdade, né? Hoje, muitas das vezes, as pessoas trabalham até em 2 trabalhos. Tem pessoas que não têm mais folga, é de segunda a segunda trabalhando. Entendeu? Nós devemos saber que o nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. Queira ou não, uma hora ele vai estragar. Tá? Então, nós devemos entender o quê? Que a obra que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo, é o trabalho que Deus quer que nós façamos? Ou será que nós estamos fazendo a nossa vontade? Porque muitas das vezes nós falamos da obra de Jesus Cristo, o que Jesus veio fazer, mas o que nós podemos definir como obra de Jesus é o quê? É fazer a vontade do Pai. Sabemos que Jesus veio para quê? Jesus não veio, irmãos, para fazer milagre. Se engana quem pensa que Jesus veio para fazer milagre. Jesus não veio para fazer milagre, Jesus fez milagres. Mas o milagre não pode ser a base fundamental quando nós olhamos para Cristo e esperamos somente um milagre dele. Lógico que nós queremos milagre, nós ansiamos por um milagre. O milagre muitas das vezes fortalece a nossa fé, mas a obra de Cristo não é exclusivamente milagre. A obra de Cristo é o quê? Olha lá, vou abrir João 6:29, amém? Glória a Deus. Melhor do que o pastor Raimundo falar, é bom deixar Jesus falar, não é verdade? Olha lá. Ó. João 6:29 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que ele enviou. Porque eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Né? Olha só, irmãos, se perguntasse assim para o Senhor Jesus, o que o Senhor veio fazer? O Senhor veio salvar o povo, o Senhor veio criar o reino, o Senhor veio trazer salvação? Ele ia olhar para nós e ia dizer assim: não, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu vim para fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, que muitas das vezes você não entende, porque muitas das coisas que você pede para Deus não acontecem. Pai de Deus, por isso que nós não entendemos que muitas das vezes, olha só, mas eu peço, Deus não me dá. É a vontade de Deus? Entendeu? É a vontade de Deus para a nossa vida? Imagina se Deus fizesse a vontade de cada um. Já ia dar problema dentro da família, não ia, irmã Luzia? Porque com certeza, a senhora pede uma coisa, o irmão Milton pede outra, a irmã Laura pede outra, outro parente pede outra coisa. Já ia dar um problema lá dentro da família, porque cada um ia pedir uma coisa, pede uma coisa diferente. E Deus não age na individualidade, Deus age na coletividade, amém? Glória a Deus. Então, uma obra de Jesus é o quê? Fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Porque essa é a vontade do Pai, que nenhum do que Ele me deu se perca. Olha aí. A vontade de Deus é o quê? Que nenhum daqueles que Ele deu para o Senhor Jesus se perca. Nenhum. Tá? Então nós entendemos como obra de Jesus. A irmã Sara está com a Bíblia aí? Não está não? Eu vou dar uma Bíblia para a irmã, para a minha irmã me dar um auxílio.
Pegar o outro que é melhor. Abre a sua Bíblia aí, irmã Gilmar. Atos 17, 28. Essa aqui tem a linguagem Ah, mas a gente arruma. Atos 17, 28, irmã Gilmar. Abre aí. Olha só. Ó, todas as bênçãos. Atos 17, 28. Ó, presta atenção, ó. Todas as bênçãos que Deus tem para o homem encontram-se em Jesus Cristo e são dadas por meio dele. Amém? A irmã vai ler lá, pode ler. Pode ler? Pode. 17. 28. Ok, estou errado. Estou lá em João. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha aí, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha lá, viver, mover e existir. 3 verbos de ação. Tá? Verbo já por si só é ação, né? A irmã que está estudando é verbo e ação. Não que os outros estudaram, que às vezes a gente esquece, mas o verbo quer dizer ação. Mover, existir, aleluia, olha lá. Viver, mover e existir. Onde? Em Deus. Tá? Deus, aqui nós dissemos na aula de teontologia, Deus abrange tudo. Deus abrange tudo. Deus criou tudo através do nada. Não é verdade? Deus criou todas as coisas que existem através do nada. Só que para existir o nada, Deus também precisou primeiro criar o nada. Nem o nada existia fora de Deus. Então Deus criou primeiro o nada. Complicado de entender, né? Complicado, né? Complicado. Como Não. É tipo assim, vamos supor, Deus preenche tudo. Deus se recolhe, porque de onde Deus sai, cria um vazio. Na teologia dos hebraicos, lá do judeu, vai falar do tizim tizum. Tá? Ó, veja só, Deus se recolhe, quando Deus sai, cria-se o nada. Aí Deus cria tudo através. Até o nada foi criado por Deus. Por isso que diz, nele vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Não há nada fora de Deus. O que é esse tizinho? Isso aí é uma... Depois eu vou mandar lá no grupo. Isso aí é uma forma de criação, né? Da criação, um estudo mais aprofundado. A nossa teologia que nós estamos fazendo aqui é uma básica, né? Essa já é mais aprofundada, né? Para vocês entenderem muitas coisas ainda, às vezes vai levar muitos anos ainda, sabe? Mas tizim tizum é a formação, entendeu? É a formação, isso é do hebraico, isso aí, tá? É que nem abracadabra, já ouviu falar? Então, abracadabra é uma palavra hebraica, que quer dizer... Quem já viu o mágico pega a cartola e fala abracadabra e sai o coelho, do nada? Lógico que o coelho já está ali por baixo, né? Mas Deus não usa desse artifício. Então essa palavra é uma palavra hebraica também, ao qual Deus criou tudo através da sua palavra. Tá? Deus cria, chama a existência como que não existisse o que já existe, entendeu? Tipo assim, vamos supor, Deus chama a existência aquilo que não existia como já existisse, mas existisse onde? Em Deus. Amém? Glória a Deus. Onde nós estávamos antes de nascer? Pai de Deus, meu irmão? Onde nós estávamos antes de nascer? Eu estava na barriga da mamãe. Não, você estava em Deus. Tá? Então, veja só. Vamos lá continuar. Ó. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Como legado perpétuo. A vida eterna. A paz eterna. E a alegria eterna, tá? Então, a obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que Ele conquistou para nós. O que? Vida, paz e alegria. Ó, vida, paz e alegria eterna. Mas para você conquistar e usufruir da paz
eterna, da vida eterna e da alegria eterna, como que você vai usufruir desses benefícios que Jesus conquistou num corpo corruptível? Num corpo que está se corrompendo, um corpo que está se deteriorando. Então, para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um corpo. Se a vida é eterna, o corpo tem que ser eterno. O corpo tem que ser um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Igual ao corpo do Senhor Jesus. Um corpo que não é mais limitado pelo tempo e pelo espaço. Tem algum irmão aqui, a irmã Luzia é de São Paulo, né, irmã Luzia, né? Lá da capital. Quando a senhora tiver um corpo glorificado, essa distância de espaço e tempo deixará de existir. A senhora está entendendo? A senhora está aqui e vai poder estar em São Paulo ao mesmo tempo. Como assim? Imagine agora na mente da senhora lá, a casa da senhora, lá onde que o irmão meu está em São Paulo, a casa da senhora. Imagine agora. Está imaginando? A senhora está enxergando? Não, assim, na mente. Na mente a senhora está enxergando. Sim. Então, pelo poder do corpo glorificado da mente, a senhora vai aparecer lá, em corpo. Um corpo glorificado, um corpo que não é mais limitado pelo espaço, pelo tempo. Vamos supor, eu agora estou pensando aqui agora, eu quero lá em Porto Alegre, onde eu já trabalhei, e eu quero ir para lá, eu já apareço lá. Entendeu? Vai ser assim um corpo glorificado. Hã? Oi? Eu lembro do bloqueio por Braz. Hã? Eu lembro do bloqueio por Braz. Entendeu? Olha só. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam dentro de uma casa, não estavam? De repente Jesus apareceu no meio deles, se manifestou. Eles se assustaram. Ele disse: por que está assustado? Não, fantasma, sou eu. Tem alguma coisa aí para comer? Me dá aqui para me provar que eu não sou um espírito, eu tenho um corpo. Olha aqui, um corpo glorificado que vai ser alimentado. Olha como que Deus é perfeito, ó. Olha a obra de Jesus, ó. Olha como a obra de Jesus é perfeita, ó. O irmão aqui é motorista. O irmão dirige um caminhão a diesel. Você precisa parar e abastecer, não precisa? Quando ele dá aquela combustão, não dá aquela combustão, o que precisa para soltar lá atrás do escapamento, né? Aí não sai aquela fumaça? É o que? A energia que está gerando, e está gerando o que? Um resíduo. Hoje em dia a gente se alimenta e precisa ir no banheiro e soltar o resíduo, né? Não é verdade? Com o corpo glorificado você vai mais no banheiro. Por quê? Tudo que você comer não vai ser mais a combustão. Você está entendendo? Quer ver um exemplo? Nossa irmã ali tem uma bicicleta elétrica, não tem? Né? Movida a energia. Quando você anda com ela, tem um escapamento para soltar alguma coisa? Estão conseguindo mais ou menos pegar um pouco dos exemplos do que é ter um corpo glorificado? Um corpo glorificado é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Isso a gente usa assim para poder explicar um pouco, mas na verdade, está anos-luz isso aí. Lembra antigamente, quando nós íamos para a igreja, que a gente era moleque, e os pregadores passavam medo da gente, falavam: ó, tudo que você está fazendo, Deus está gravando numa fita cassete, hein? Está sendo gravado numa fita, lembra? Aí a gente fala: então o céu está cheio de fita. Hoje em dia, um pendrivinho, um chip pequenininho, armazena o quê? Milhões e milhões e bilhões de informação. Entendendo? Então tem ainda coisas para se revelar que ainda nós nem imaginamos. Entendeu? Agora já estamos falando em IA, inteligência artificial. Para você ver. E a inteligência artificial é algo que vai dominar o mundo, tá? Falando de tecnologia, tá? É algo que vai dominar o mundo, tá? A inteligência artificial vai criar tanto poder em si, que ela vai começar a tomar decisões. Ela vai começar a tomar decisões por você. Eu coloquei lá para fazer um currículo para ele lá, né? Aí eu coloquei assim, fazer um currículo na inteligência artificial. Aí eles pegou e falou assim: por favor, colocar o nome. Eu coloquei, aí foi dando tudinho assim, já certinho assim.
Tudinho. O currículo montadinho. Gente, eu vou pausar aqui um pouquinho e vou falar uma coisa para vocês. Como vida. Vida, o que é vida para você, pai, meu irmão? Vida, para você só é vida se está respirando, né? Não é verdade? Chegou lá, não está respirando, morreu, não é? Pode enterrar. Isso no conceito carnal. Mas no conceito espiritual, nós temos que entender que a alma não morre e nem envelhece. A alma não morre e não envelhece. Tá? Então, vida, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, olha a obra de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com fartura, né? Com abundância, com fartura, sem limite de tempo. Tá? E paz, o que nós temos que entender como paz? A paz que Deus dá é diferente da paz do mundo, né? A paz de Deus é você estar no meio da guerra, no meio da luta, no meio do problema e saber que você tem paz no seu coração. Porque, irmãos, veja só, tem problema na vida? Tem. Mas tem problema que não foi você que causou. E tem problema que não tem como você resolver. Quem pode acrescentar um côvado da sua altura? Quem pode fazer um fio de cabelo ficar branco ou preto? Só se pintar, né, irmãos? Caso contrário, não, né? Mas eu digo natural. Não é verdade? Tem coisas que não dá para mudar, tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que você tem que ir falar, ó, isso aí não depende de mim. Porque você não decide o que acontece fora, você decide como que você absorve a informação dentro de você. Vocês estão entendendo? O que acontece fora, o que as pessoas tomam decisões fora, não tem como você decidir. Tá? E a alegria é algo mais complexo. Se tivesse uma pílula de alegria, quem criasse uma pílula que trouxesse alegria, ficaria milionário. E a alegria eterna, você só vai poder ter quando tiver um corpo eterno. Enquanto você tiver um corpo que está se corrompendo, que está se degradando, nunca você vai ter alegria completa. Nunca ninguém vai ter alegria completa. Até porque você não precisa estar doente para estar triste, né? Às vezes você está triste e corpo saudável. Então isso aqui envolve outras coisas mais complexas, tá? Ó, as realizações de Cristo ultrapassam as suas promessas, ó. Salvação e redenção, remissão e justificação. Amém? Glória a Deus. Acho que eu dou outra turma aqui. Tá aqui, ó. Expiação. Olha lá, peraí. Ultrapassam as suas promessas. Na página 8, tá, irmão? Ó, a salvação, a redenção, a remissão, a justificação e a expiação. Quem sabe dizer o que é expiação? Algum irmão sabe dizer o que é expiação? Espiar, veja só como que o português muitas das vezes nos confunde. Mas essas aqui são coisas que nós deveríamos saber de cor. Expiação. O que é expiação? Jesus. Não, expiação. Jesus não fez por nós a expiação. O que é? É sofrer uma punição por um crime ou por um pecado. Tá? Expiação é sofrer. Pode colocar aí, depois eu vou explicar outra coisa. Jesus é a nossa expiação. Jesus é o quê? Aquele que sofreu por mim. Jesus é aquele que sofreu por mim. Então, expiar é pagar por algo. Só que Jesus não fez nada e Jesus foi condenado. Isso aí nós vamos ver na morte de Jesus Cristo, tá? Olha só, ó. Salvação, redenção, remissão, justificação e expiação. A regeneração, a reconciliação e a santificação e o perdão são obras que somente Jesus Cristo tinha condição de realizar em favor da humanidade. Olha aí, em favor da humanidade, tá? Eu gosto quando fala humanidade, porque não fala de homem, né? Da humanidade pecadora. Porque às vezes falar do homem, a pessoa pensa que é só o homem. Martinho Lutero assim definiu: a obra de Jesus Cristo em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas salutares de conduta em sua morte, um sacrifício propiciatório
pelos nossos pecados em sua ressurreição, um conquistador em sua ascensão, um rei em sua intercessão, um sumo sacerdote. A obra principal de Jesus foi clara e objetivamente definida por ele mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existe obra maior do que esta? Esta foi e continua sendo a principal missão de Jesus Cristo em favor do homem. Qual? Qual que é a principal obra de Jesus? Fazer a vontade do Pai e o que? Buscar e salvar o que se havia perdido. Mas salvar do quê? Irmão, Jesus veio para fazer a vontade de Deus e para salvar, né, o homem, não é? Que havia se perdido, mas salvar do quê? Qual foi a causa da nossa perdição? Pecado. Pecado. Excelente. Qual pecado? Qual pecado? Pecado do mundo. O que mais? Qual pecado? Da carne, todos. Da carne, todos. O que mais? Da morte. Da morte. O que mais? Desobediência. Desobediência. Tudo isso aí é pecado. Tudo isso aí é pecado. Ou todos os pecados que você imaginar. Só que o pecado que Jesus veio para nos resgatar não tem nada a ver com esse tipo de pecado que vocês estão pensando. Vocês falaram. Jesus veio por causa do pecado de Adão. Olha só. Então não foi por causa do nosso, não? Foi por causa do Adão. Do nosso mesmo. Antes da sua filha nascer, onde que ela estava? Antes da sua filha nascer. A Eloá nasceu, onde que ela estava? Ela estava onde? Na minha barriga? Em você e no Max. Entendeu? Não é verdade? Não é? Ô, gente, olha só, vou falar uma coisa aqui séria para vocês verem, ó. Às vezes a pessoa fala assim, fulano matou o outro. Matou, né? E super relativa. Morreu porque merecia, né? Quando uma pessoa morre, ou alguém mata alguém, ele não matou uma pessoa, ele matou toda aquela geração que ia nascer daquela pessoa. O irmão Cláudio tem um filho, né? Se alguém tivesse matado o irmão Cláudio na adolescência, onde o Gustavo nascer, como que o Gustavo ia nascer? A pessoa não matou só o irmão Cláudio, tinha matado o irmão Cláudio e, com consequência, tinha matado também o irmão Gustavo. O neto dele, e aí, toda aquela geração morreu, foi morta. Olha como o pecado é grave. O irmão Sara, abre aí, 1 Coríntios 15, 45. Já que nós vamos falar de pecado, qual pecado? 15, 45. Qual? 1 Coríntios 15, 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito. Adão, o primeiro homem. Então vocês conseguem entender que toda a humanidade estava dentro de Adão? Vocês conseguem entender, né? Toda a humanidade, todos os seres da terra, todos os povos, todas as nações, tribos, estava dentro de Adão. Quando Adão caiu, todo mundo caiu. Olha como que é grave o pecado de Adão. Então, quando você nasceu, você já nasceu pecador. Uma dúvida. Por exemplo, estava todo mundo, todos nós em Adão, né? É assim como eu te expliquei aquela vez. Onde estava ele lá? Dentro de você. Então, estava Adão e Eva. Aí foi tendo filho. Foi tendo a geração. Mas aí não ficou todo mundo do mesmo sangue? Sendo irmão, todo mundo irmão? Se é todo mundo do mesmo sangue, na verdade é todo mundo do mesmo gene, né? Senão teria outra raça, né? Não tem outra raça, só tem uma raça, a raça humana. Tá? Nasceu Adão, teve Eva, depois teve Caim, depois teve qual outro? Abel. Caim matou Abel, não matou? E ele foi para uma terra distante. Lá ele conheceu a sua mulher. Que mulher é essa? Filha de Adão também. Tá? Filha de Adão. Na verdade, gente, a gente tudo é parente, tá?
Então, Na verdade, a gente tudo é parente, viu, né? Ó, certeza, a irmã já tem parente aqui, o irmão tem parente, que foi para outro canto, nasceu outras pessoas lá que nem lembra mais, nem conhece, nem viu. É por isso que fala, às vezes vai fazer a árvore genealógica, às vezes você consegue achar parente lá no final. Nós tudo somos parentes, nós viemos tudo do, entendeu? é por isso que tem, vamos dizer assim, essa que diz na igreja, irmão tal. É porque nós somos todos irmãos, na verdade, né? Na verdade, nós somos todos irmãos e nós chamamos um ao outro de irmão porque Deus nos ensinou assim. Mas, quer ver, ó? Veja lá, volta ali. Assim também está escrito, né? O primeiro homem Adão foi feito em alma Vivente. e o último Adão... No entanto, é espírito. Não, o último Adão é espírito vivificante. O primeiro foi feito carnal e o outro espiritual, podemos dizer assim. Quem que é o primeiro Adão? O Adão lá do paraíso. Quem que é o último Adão? Hã? Jesus. Quando Deus olha da terra, quantos seres humanos... Quando Deus olha para a terra, quantos seres humanos ele enxerga aqui na terra? Hã? Todos, quem mais? Um ser humano. Quem mais? Não, gente, tá certo, cada um pode ter assim, entendeu? Olha só, quando a pessoa faz a pergunta, ela já tem a resposta. Vocês têm que tomar cuidado com quem faz pergunta. Vamos lá, continua. Deus olha do céu, quantas pessoas ele enxerga aqui na terra? Vocês ficaram com medo de responder agora? A terra tem mais de 7 bilhões de pessoas no momento, não tem? Não tem mais de 7 bilhões? Nenhuma? A irmã matou todo mundo. Olha só. Quando, vou ler de novo, presta atenção, a resposta está aqui, está implícita, só vocês não conseguem enxergar com os olhos físicos, mas se você olhar com o olho espiritual, a resposta está aqui. A resposta está... Eu vou ler, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, em carne, o último Adão em espírito vivificante. Deus olha do céu, quantas pessoas ele vê? 2 pessoas. Deus só enxerga 2 pessoas. Os que nasceram de Adão e continuam em Adão, que são aqueles que ainda não se converteram, e os que nasceram de Cristo, que são criatura nova. Nós estamos aqui em coletivo, aqui, 3, 6, 9, 10, 11. Você acha que Deus está olhando nós 11 aqui, mas Deus aqui só enxerga um. Cristo. Então, por isso que eu falei. Entendeu? Não, estou dizendo aqui, né? Aqui dentro. Mas está certo. Olha só. Quem lembra da passagem que Judas chega no Getsêmani, os discípulos dali, e ele diz assim, aquele que eu beijar é o Cristo. Já leram essa passagem, né? Não leram? Por quê? Por que isso? Porque todos pareciam com Cristo. Todos se comportavam como Cristo. Todos falavam como Cristo. Todos se vestiam como Cristo. Então Judas, que era do meio, precisava identificar. O que eu beijar, vocês não matar o homem errado. E ali, ali na igreja todo mundo é igual. Entendeu? Então o primeiro homem foi feito em quê? Em carne. Alma vivente. E o segundo homem, Adão, foi feito em espírito. Então, todos nós nascemos condenados ao inferno. A obra de Jesus veio para nos resgatar. A obra de Jesus é resgatar o homem da condenação eterna. Agora pare e pensa, você não fez nada e já nasceu condenado, é justo? Você não fez nada e foi justificado, é justo? Já nasceu no pecado. Já nasceu no pecado. Já nascemos no pecado, mas não no pecado que você comete, mas no pecado que Adão cometeu. É complicado, né? De se entender e acaba... Mentalmente parece ser injusto, né? Poxa, mas eu não precisei fazer nada para ser condenado? Não, você já nasceu condenado. E nosso caso ainda é mais complicado. Por quê? Porque nós nascemos 2000 anos depois, quando Jesus já veio e já nos resgatou. Agora basta somente crer para ser salvo da condenação. Essa é a obra de Jesus. Resgatar o homem da morte e do pecado. Que pecado?
Não esse pecado que você cometeu ou comete, mas o pecado de Adão. E esses pecados que eu cometi e cometo ainda, você tem que se arrepender e deixar de fazer. Senão você vai sofrer punição por esse pecado ainda. Uns já começam a pagar aqui, né? E outros ainda vão pagar. Entendeu? Nós, os estudiosos da Bíblia, chamam isso aí de perca. Tá? Perca. Perca. Hã? Tipo assim, o senhor falou, uns vão pagar aqui, outros vão pagar aonde? Na hora do acerto de contas. Até os que morreram em Cristo? Esses exclusivamente. Os que morreram em Cristo são os que mais vão pagar. Mas não é pagar com condenação eterna. Tá? Não é pagar com condenação eterna. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vai julgar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo, desde quando nós aceitamos Jesus até o dia que nós fomos para a glória, é registrado. Para quê? Para Ele nos recompensar, para Ele nos pagar. Salvação é de graça, mas as obras você vai ser pago. Tudo que você faz, Jesus está montando. Só que tem obra de prata, de ouro, de pedra, de feno, de palha, né? E madeira. Imagina um fogo. Você precisa fazer um fogo rápido. O que você usa? Uma palha. Imagina agora um fogo de palha, né? De braquiara, e um fogo de madeira. Qual que acaba primeiro? De palha. Então imagine essas obras que são simples, que você faz, essas obras que não têm complexidade. São obras de palha. Fogo lâmina. Quando você faz uma obra mais complexa, vamos supor que seja uma obra de madeira, o fogo demora mais, mas vai consumir. Então as obras que nós temos que fazer são obras de ouro, de prata e de pedra preciosa. E nós só podemos fazer essa obra pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando diz ali, nós também vamos passar, a Bíblia diz, porque todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, para cada um ser julgado conforme as suas obras. Não tem a ver com salvação, tem a ver com obra. E só vai participar desse tribunal de Cristo aqueles que foram salvos. Quem não foi salvo, nem vai aparecer, já vai direto condenado para o inferno. Mas nós vamos ser, porque veja só, irmãos, Deus é tão bom, e a obra de Deus é tão bom que Deus quer recompensar você ainda. Eu não gosto de apertar, mas se for para apertar, dá para apertar muito. Quantas almas já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você fala do amor de Deus? Ah, pastor, mas eu não vim para salvar ninguém, para chamar. É obra, né? É o trabalho. Você está entendendo? É o trabalho. Salvar uma alma, converter uma alma para Cristo, é uma obra de ouro. O fogo não consome. Está entendendo? Hoje você vê às vezes pessoas brigando porque lava igreja, né? Lava cadeira, são obras de palha. São obras simples de fazer. A gente tem que brigar para fazer obras grandes, para quando chegar o grande dia a gente não se perder. E vai ter de crente decepcionado, né, irmão, no dia do acerto de conta, né? Quando eu digo acerto de conta, é para receber. Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, que o pai saiu de manhã para contratar trabalhadores por um denário. Depois ele saiu de novo, saiu meio-dia, saiu 5 horas da tarde, e falou, vai lá, vai trabalhar na minha obra, na minha vinha, e eu vou pagar o que for justo. Aí, quando acabou o dia, 18 horas, ele começou a pagar os que chegaram por último. Teve gente que entrou 5 horas da tarde,
trabalhou 1 hora, recebeu um denário. O outro chegou 3 horas da tarde, trabalhou 3 horas, ganhou um denário. Os que foram 6 horas da manhã, ficaram assim, se esses caras estão ganhando então nós vamos ganhar mais, né? Aí quando ele chegou lá, o dono da vinha foi e pagou um para ele também. Aí ele reclamou. Como assim? Um denário? Você pagou um denário para quem chegou no final do dia e eu que aguentei o calor inteiro do dia, você pagou o mesmo tanto? Ele olha para ele e diz assim, amigo, o que eu combinei com você? Não combinei um denário? Por acaso, eu sou mau? Eu não posso fazer o que eu quero do meu dinheiro? Pegou e foi embora. Vocês conseguem entender? Não importa se você está na igreja 20, 30, 40 ou 50 anos, ou se o irmão acabou de se converter, que muitas das vezes o galardão dele vai ser maior do que o seu, ou o mesmo. Por isso que muitos vão ficar indignados. Deus é justo, né? Não é pelo tempo, é pela fé. Tá? Igual a irmã falou ali, mas nós também vamos ser julgados? Vamos ser julgados assim, tá, irmão? Porque às vezes a pessoa não explica e fala, nós vamos ser julgados, vamos ser apresentados dentro do tribunal de Cristo. E chegar lá na hora, Deus vai riscar o nosso nome. Não, salvação não se perde. Tá? Salvo uma vez, salvo para sempre. Pastor, e se? Se eu sair, aí já é outra coisa. Estou falando para quem está nos caminhos e está na igreja, né? Para quem está na igreja. Mas e se for para o mundo? Aí tem um se, né? Se for para o mundo e voltar. Mas no mundo a gente não está falando com o mundo, a gente está falando com o povo de Deus, entendeu? Uma vez eu falei para o irmão que salvação não se perde, ele não concordou. Eu falei, não importa se você concorda ou não, até porque não foi você que morreu. A obra não é sua, eu falei para ele. A obra é de Cristo. Tá? Olha só. O que nós éramos, irmãos? O que a pessoa é? Quem tem inimigo aqui? Pode erguer a mão. Quem tem inimigo? Inimigo. Quem tem? Olha aí. Tem mais? Tem inimigo não? Quem mais tem inimigo? Tá. Seu inimigo é poderoso? Imagine agora se você tivesse Deus como inimigo. Você tinha chance? Não. Abre aí, irmã Gilmar, aí, Romanos 5,10. Rapidinho. Não uma hora vai e não faz nada. Romanos 5,10. Olha lá. Romanos 5,10. Pode ler? Pode. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, porque sendo nós inimigos de quem? De Deus. Irmãos, a pessoa que não reconhece a obra, que nós estamos falando do quê? Da obra de Jesus, né? A pessoa que não reconhece a obra de Jesus Cristo, ela é inimiga de Deus. Não sou o pastor Raimundo que está falando, foi Romanos 5,10, Paulo escreveu na Bíblia. É inimigo de Deus. Olha como que é mais grave do que se parece. Tá? Então, nós temos que pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus. Bem-aventurado quem os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Os pacificadores são aqueles que fazem o quê? Reconciliação. Pacifica. A ONU é um órgão pacificador. Tem guerra, a ONU entra no meio, né? A ONU, para conciliar. Só que nós somos mais importantes para Deus do que a Organizações Unidas. Porque não é a reconciliação de briga, mas sim entre Deus e o homem. Bem-aventurados os reconciliadores, os pacificadores. Está lá em Mateus capítulo 5. Tá? Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus Cristo? Na página 9, tá? Vocês entenderam a obra de Jesus. Jesus veio para salvar, amém? Glória a Deus, salvar o homem do pecado. Que pecado? De Adão. Pecado de Adão. É o pecado que foi cometido, que é chamado pecado original. Tá? Então, Cristo veio para nos salvar, a obra dele. Qual era a obra dele? A parte da obra dele era morrer. O cristianismo é a religião redentora, dá o fato da morte de Jesus Cristo ter o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Dessa forma, o cristianismo assume uma posição sem paralelo entre todas as religiões do mundo. Somente o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus. Vamos parar um pouco por aqui. Veja só. Jesus
veio para morrer pelo pecado, não veio? Só que nós já estamos no ano 5.800 e alguma coisa. Nós estamos no ano 5.800 e alguma coisa no calendário judaico. Desde Adão. Jesus veio, morreu há 2.000 anos, não foi? E os que morreram sem Jesus, como são salvos? Aí é para pensar, né? Pelo Espírito Eterno. Pelo Espírito Eterno. O Espírito é eterno. Eterno não é limitado pelo tempo. Pelo Espírito Eterno, todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Não é isso que diz lá em Romanos 10? Não é? Romanos 10 diz assim, ó, vou abrir aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus em teu coração, porque Deus ressuscitou, será morto e salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para o pecado. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Alguns teólogos, estudiosos vão dizer que a pessoa, até na hora do desespero, da morte dela, ela consegue ser salva. Porque ela invoca o nome do Senhor. O carro vai bater, a pessoa fala, meu Deus! Alguns dizem que ali ele é salvo. Porque ele invocou o nome do Senhor. Tá? E eu creio dessa forma também. Invocar o nome do Senhor. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Lá em Atos, não, em Gênesis, diz, né, que teve um filho, Sete, e depois começou-se o quê? A invocar o nome do Senhor. E todos aqueles que invocaram o nome do Senhor na antiguidade foram salvos por ele. Tá? Pelo Espírito Eterno. Olha só, se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus. Né? Pode purificar a nossa consciência, sem mancha a Deus. Pode purificar a nossa consciência das obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. A encarnação tinha em vista a expiação, que é aquilo que nós falamos, né? Sofrer punição por um crime. Expiação. Cristo encarnou-se a fim de fazer expiação, que é sofrer pelo pecado. Cristo sofreu pelo nosso pecado e propiciação. O que é propiciação? É outra palavra também complicada, né? É o ato de apaziguar a ira de Deus através de um sacrifício. Então veja só, o homem pecou, Deus se irou, e o homem se fez inimigo. Agora precisa alguém vir e pagar pelo pecado para o quê? Para aplacar a ira de Deus. Para o quê? Para fazer o quê? Justiça. Isso que é propiciação. Tá? Às vezes vocês veem muito falar em expiação, propiciação e nunca prestaram muita atenção nisso. Deixa passar, né? Ele nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os pecados. Encarnou-se a fim de que, ao assumir a natureza semelhante à nossa, oferecesse sua vida como sacrifício pelos pecados do homem. A encarnação foi da parte de Deus uma declaração do seu propósito de promover a salvação para o mundo. Olha, irmão, vocês estão conseguindo entender? A salvação é para o mundo. O que vocês entendem como mundo? Vamos lá, o que vocês entendem como mundo? Todos os seres viventes. Todos os seres humanos, né? O que mais? Todos os pecados. Irmão, quando a Bíblia diz mundo, a Bíblia está querendo dizer cosmo. Pelo quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o cosmo, Deus amou o que? A criação. Essa palavra mundo no original quer dizer cosmo, quer dizer universo, quer dizer criação. Porque Deus amou a sua criação. E deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Quem pode crer? Somente quem tem consciência. Um animal não tem consciência. Deus morreu por ele? Os planetas não têm consciência. Deus morreu por ele? E a Bíblia está dizendo que Deus morreu pelo cosmos, pela criação. Entendeu? No tempo é certo, toda a criação será regenerada.
E só aqueles que têm consciência e confessam e crê que vão participar do mundo vindouro. Porque você tem consciência, mas você não confessa e não crê, como que você vai participar de algo que você não crê? Veja só. Você não crê na vida eterna. Como que Deus vai te colocar em algo que você não crê? Hã? Aí fica difícil, né? Não. Deus não vai pôr quem não crê. Você não acredita na ressurreição dos mortos, vamos supor. Como que ele vai te ressuscitar se você não crê na ressurreição? Então você precisa acreditar, crer na ressurreição. Tudo dentro. Vocês veem que tudo é fundamentado na crença, em crer e confessar? Porque se fosse por fazer, ninguém seria salvo. Se fosse por ver, ninguém seria salvo. Quem já viu alguém ressuscitar dos mortos aqui? Quem já viu? Já viu? Ninguém nunca viu? E como você crê que os mortos ressuscitam? Pela fé. Tudo é pela fé. Agora, se você não crê na vida eterna, como que Deus vai te... Porque Deus amou o cosmos, a criação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, paz, alegria e felicidade. Quando a pessoa fala, eu não creio em Deus, não creio, nem perca seu tempo. A Bíblia diz, não lançar pérola, né, aos porcos. Isso que é lançar pérola aos porcos. Você pegar o seu que você tem de precioso e jogar para os porcos. Eles vão mastigar e depois alguém vão te devorar. Entendeu? Não adianta. Se a pessoa não quer, irmão, você vai perder seu tempo. Tá? Vai perder seu tempo. Olha lá. Olha só. Essa salvação só podia ser promovida pelo sangue expiador de Cristo. O apóstolo Paulo resumiu todo o conteúdo do Evangelho no seguinte credo. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, o qual também permanece, pelo que também sois salvos, se o retiver, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Eu até circulei, tá? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, reconhecendo ainda o grande valor da morte de Jesus Cristo. Paulo escreveu dizendo, porque nada me propus saber de vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Ô irmã Laís, irmã, abre para nós aí a Bíblia da irmã, 1 Coríntios 1, 23. O que você prega? Eu espero que essas aulas, irmãos, venham mudar a mente de vocês, não para pregar, mas para ouvir o que as pessoas estão pregando aí fora, tá? 1 Coríntios? 1 Coríntios 1, 23. Eu não quero ser tipo apontador, acusador, por isso eu trago na Bíblia, tá? Além do estudo de vocês, que eu tenho, da teologia, eu ainda vou lá e ainda busco mais coisas, achou? Sim. Pode ler, ó. 1 Coríntios 1, 23. Presta atenção que Paulo está escrevendo, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque nós pregamos, né? Nós falamos a palavra sobre o quê? Jesus Cristo crucificado. Agora, irmão Luzia, fala a verdade. Quantas pessoas, igrejas, estão pregando Jesus crucificado? Poucas. Muito pouca, né? Não estão pregando muito pouca? Então, a maioria quer pregar o quê? Prosperidade para você, bênção para você nessa terra. Não sou contra. Não estou sendo contra, não estou sendo hipócrita. Todo mundo quer ter casa, todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter uma família, né? Entendeu? Mas só que o básico da pregação não pode ser isso, o fundamental da pregação. Tem que ser o quê? Cristo crucificado. Loucura para os judeus, né? Não, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Não é uma palavra pesada, você falar esse homem é maldito? Ele se fez maldito por mim e por você. Então ele é o quê? Escândalo para os judeus. Como que vai crer num homem que foi pregado numa condenação de maldição? Para eles é um escândalo. Ele traz loucuras para os gentios. Os gentios, os gregos, né? Que somos nós, né? Aí fala Loucura é porque não entende, né?
é por não entender. Porque os gregos gostavam de sabedoria. E o judeu não, o judeu gosta de milagre, né? O judeu adora milagre. Ah, que milagre você faz para provar que você é o Messias? 1 Coríntios 1, 23. Porque nós pregamos Jesus crucificado. Irmão, se você estiver numa igreja onde não prega Jesus, saia dela. Saia da igreja. Olha que eu não estou falando lá fora, estou falando aqui para nós, hein? Olha o risco que eu corro. Prega Daniel, prega Samuel, prega Moisés, prega Davi, prega. Jesus ninguém nunca prega, já reparou? Já reparou? Prega na mão. Não estou dizendo que não tem que pregar, gente, mas, né? Cara, Deus dá a palavra para cada irmão, entendeu? Não estou dizendo que não tem que pregar, mas o nosso foco é Jesus crucificado, tem que ser. A pregação tem que ser Jesus crucificado. Tem uns que pregam Manassés. Manassés, não sabe nem quem é Manassés. Manassés que foi o quê? Um dos filhos de José, né? Efraim. Não, uma pregação ainda fala, mas agora a pessoa se especializar em nunca pregar em Jesus. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou para os gregos, tá? Olha só, ó. A morte de Jesus se resume em que ele se... Ó, como que resume a morte de Jesus? Se resume no que ele se fez, o quê? Ele se fez em ser humano e morreu, ele só em lugar de todos. Ele sozinho morreu em lugar de todos os seres humanos. Tá? Ele morreu sozinho por todos os seres humanos. Olha aí. 2 Coríntios 2, 5, 18 diz assim, ó. Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando com Ele mesmo o mundo, ou a criação. Quer ver? Abre aí, irmão, abre aí rapidinho, para vocês verem, ó. Às vezes eu falando assim, eu gosto de pôr para ler, olha como que vai mudar, ó, o seu entendimento, achou? 2 Coríntios 5, 18. Segunda de Coríntios 5, 18. 5, 18. 5, 18. Olha só, ó. Lê. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Ele nos outorgou o ministério da reconciliação. Olha aí, viu aí? 2 de Coríntios, né? 5, 18. Vamos ver essa outra tradução aqui que ela é melhor que essa daí. Ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha só, ó. Deu-nos o que? O ministério da reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo pela morte de Jesus Cristo. Então, irmão, o que nós devemos entender? Que a morte de Jesus Cristo já foi um plano de Deus e Jesus veio para morrer. Jesus sabia que ia morrer. Por isso que ele não se desesperou. Ô irmão, se você soubesse que você vai morrer tal dia, você entrava no desespero. Não entraria? Imagina se você souber que você vai morrer daqui 5 dias, alguém vai te pegar, vai te matar, vai te crucificar, vai te odiar. Você entraria em desespero, você não dormia, não comia. Jesus não, porque ele veio para isso. Às vezes, irmãos, a gente vê pregador pregando assim, ó. Mas Jesus na hora da cruz ali pediu para o Pai tirar dele a cruz, que diz, Pai, se possível aparta de mim esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Se Jesus tivesse pedido para não sofrer, o que ele estava pedindo? Ó, eu vim até aqui, cheguei na porta, mas eu não quero mais morrer. Você está entendendo? Essa explicação é muito complexa. Se possível, aparta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Pai era que ele morresse pelos nossos pecados. Então foi feita a vontade do Pai. Foi feita a vontade do Pai, tá? Ó. Então, se morremos por quê? Porque pecamos, não é? Abre aí, irmão, Romanos 5,12, rapidinho.
Lembra que eu falei para vocês que Jesus veio para nos salvar pelo pecado de Adão? Olha lá. Achou? Romanos 5,12? Uhum. Deixa eu ver. Abre aí, vamos ver se vai dar certo essa sua aí. Concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Por meio de um? Homem. Então o pecado entrou no mundo por meio de um? Não é pelos muitos pecados que você faz que você morre, é pelo pecado de Adão. Ó, pode continuar. E pelo pecado, a morte. E pelo pecado, a morte. Então Adão não nasceu. Olha que lindo! Adão nasceu para morrer? Hã? Não. Por que ele morreu? E ele, com a morte dele, com o pecado dele, todos nós morremos. Está entendendo? Pode continuar. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, A morte passou a todos os seres humanos. porquanto todos pecaram. Porquanto todos Pecaram. pecaram, né? Olha aí. Já está aí, lê lá Romanos 5,14. Já está aí, continua lá, Romanos 5,14. Não, deixa que eu vou ler aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Gente, vocês não vão conseguir entender isso aqui, ó. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Por que a morte reinou de Adão até Moisés? Depois veio Jesus Cristo. Não, de Adão até Moisés. Porque o que Moisés trouxe? Moisés trouxe a lei. A lei. Tá? Então a morte reinou. A morte veio matando. Quando chegou a lei, o que aconteceu com a morte? Colocou um freio nela. Entendeu? Deu uma parada. Mas olha só o que vai dizer aqui, ó. Chegou a morte. Chegou a lei. E a morte parou de matar? Sim ou não? Não. Ó. Então, a morte reinou de Adão até Moisés, né? Aí veio a lei. Gente, vocês têm que entender que quando a Bíblia no Novo Testamento fala Moisés, está falando da lei, tá? Da lei. Olha lá. Daqui a pouco eu vou dar 1 Coríntios 15. Ixi, meu Deus do céu. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha só. Ó. A morte reinou de Adão até Moisés. Quando chegou, teve o quê? A lei, né? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então o que a morte fez? A morte usou a lei para nos matar. Se matar, morre. Se adulterar, morre. Se desobedecer o pai e a mãe, morre. Não é? Se cobiçar, morre. Então, o que a lei fez? A lei pegou o arguilhão. Quem sabe o que é arguilhão? O irmão sabe o que é arguilhão? O irmão sabe o que é arguilhão? Corrente? Hã? Quem sabe o que é arguilhão? Tipo uma corrente, não sei. Hã? Flecha? Isso. O arguilhão é uma lança que na ponta tem o quê? Uma ponta de ferro. Quem usa muito isso é para tangir boi, né? Aqueles que carregam boi, o boi dele, ele vai lá e cutuca o boi com o ferrão, o arguilhão, né? O boi levantar. Então, o arguilhão da morte A lei. e a lei. Cadê? 15:56. O arguilhão da morte é o pecado. Então, pecou, a morte vem com a vara com a ponta de ferro. Entendeu? E usa a lei. Ó, matou, morre. Porque o salário do pecado é a morte. Estão entendendo? Então Jesus morreu. Mas só que Jesus morreu, só que eu pequei, eu nasci em pecado. Eu mereço morrer, porque o meu salário do meu pecado é a morte. E Jesus? Jesus nasceu sem pecado. Porque Jesus não nasceu de homem pecador. Se Jesus tivesse nascido de homem carnal, ele teria nascido igual eu e você. Por isso que ele teve que nascer do Espírito Santo.
Jesus não nasceu de uma conjunção de um pecador. Adão nasceu de quem? Criado por Deus, não é? É o Espírito vivificante. Jesus é o Espírito da carne. Jesus é o Espírito de vida. Por isso que Jesus vai ser pecado. O Espírito Santo. Hã? O Espírito de vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, na verdade, né? Olha só, ó. A morte perdeu, veja só. Ó, se a morte usa a lei como triunfo, quando ela matou um homem sem pecado, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando ela matou um homem sem pecado, Jesus, o que aconteceu? Ela perdeu o seu poder. Quando a morte mata Jesus na cruz, quando Jesus morre na cruz, ele diz: Pai, na tuas mãos entrega o Espírito, ele morre, a morte perdeu a força dela. Porque qual que é a força dela? Na lei? Qual é o pecado de Jesus? Agora danou-se. Matamos alguém que não tinha pecado. Então, perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade. Por isso que Jesus venceu a morte. Se ele venceu, nós vencemos também por ele. Tá? Olha só. Ó. Romanos 3, 23 diz assim, ó, porque todos pecaram. Abre aí, Hebreus 5, 14, rapidinho. Deixa eu ver aqui, essa tradução dela é muito mais complexa, né? Você vai abrir? Não, mas pode ver se você acha aí. Hebreus 5, 14, ó. Diz assim, ó, Hebreus 5, 14 diz assim, ó. Presta atenção para nós ensinarmos, ó. Aqui diz assim que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não está nesse aqui não, está em outro lugar, tá? Olha só. Jesus em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado sem pecado. Aleluia. Ó, ainda que era filho, lá em 5:8 diz assim, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou lá para Hebreus 9, 28 para nós encerrarmos. Tá? Peraí. 9, 28 diz assim, ó. Ó, assim também Cristo. Ó. Isso aqui que é o lindo, ó. E como aos homens, como aos seres humanos está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém? Glória a Deus, tá? Então Cristo se ofereceu, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. De todos, na verdade, né? Porque um pecou e passou a morte para todos. Veio um e tirou a morte de todos aqueles que nele creem, tá? Aqueles que nele creem. Por isso a obra de Jesus Cristo é a salvação do homem e a necessidade dele morrer. Por isso que diz ali, ó, escândalo, né? Não, loucura para escândalo para os judeus. Pô, como um homem vai morrer pelo pecado dos outros? Mas pode matar boi, carneiro, né? Eles aceitam, mas Jesus ter morrido, eles não aceitam Jesus, tá? Ó, Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, quando diz o salário do pecado é a morte,